E eu quero ler com você em João, no capítulo 4. Amém? Eu quero ler alguns versículos, porque eu não vou me ater muito ao contexto. Eu vou dar aqui um panorama geral. E eu queria que você acompanhasse comigo. Capítulo 4. Vai falar assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então, somente até aqui. Querido, Jesus, ele estava naquela viagem, e aqui a Bíblia é muito clara quando disse que ele vai passar ali por Samaria. Era necessário que ele passasse ali, porque o Senhor, ele já tinha um plano, ele já sabia ali que aquela mulher precisava ter um encontro com ele. Então, às vezes, nós, amados, estamos vivendo algumas situações, algumas histórias da nossa vida, que o Senhor, ele muda toda a lógica, ele muda todo o contexto de algumas coisas para chegar até nós, para nos trazer ali alívio, para nos trazer resposta, para nos trazer ali uma nova esperança. E eu creio que Jesus, ele sabia que aquela mulher precisava ter um encontro com ele. E aquela mulher, irmãos, ela vai buscar água naquele poço numa hora muito difícil. Aqui a Bíblia vai dizer que ela ia pegar água naquele poço já meio-dia, era um horário complicado, um horário quente. Por quê? Porque aquela mulher, ela queria ficar longe ali dos falatórios, ela queria ficar longe ali dos comentários, dos apontamentos, dos julgamentos, porque ela não era uma mulher bem vista, devido à história que ela vivia, devido ao contexto da vida que ela estava inserida. Então, acredito eu, que ela não tinha amizades naquela região onde ela morava. Ela não era bem conceituada. Era uma mulher que eu posso até falar que ela era um pouco esquecida, porque ela ia ao meio-dia onde não tinha ninguém, porque ela não queria ser vista. E eu creio, irmãos, que isso causava uma dor naquela mulher, uma tristeza, poderia lhe causar algumas indagações do porquê que ela estava vivendo aquilo. Mas ela vai buscar água, ela leva seu cântaro, e naquele poço, irmãos, era o poço das suas necessidades. Era o poço que ela encontrava ali, porque ali tirava água, e ela precisava da água. Ela precisava da água para beber, para cozinhar, para tomar seu banho, para comer. Então era o poço das necessidades daquela mulher samaritana. Mas o que ela não sabia é que quando aquele dia, irmãos, que Jesus chega àquele poço, ela vai experimentar de algo que ela nunca tinha experimentado na vida dela. Ela vai conhecer a fonte de água viva. Ela vai ter um encontro do qual, irmãos, iria mudar toda a história e o contexto da vida daquela mulher. Então ela vai pegar água, e quando ela chega ali, Jesus estava naquele poço. Muitas vezes, irmãos, nós temos muitas necessidades. E muitas vezes nós nos encontramos, às vezes,
entristecidos ou até mesmo desesperançosos com algumas situações. Mas saiba que Jesus, ele sempre chega na hora certa. Ele nunca vai chegar atrasado, nem vai chegar adiantado. Ele chega na hora exata, amém? Porque o tempo dele é um tempo perfeito. O tempo dele não é o nosso tempo. A palavra dele vai falar que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito que há, irmãos, dos céus para nós. E eu creio, irmãos, que para cada um de nós tem um tempo exato em que o Senhor vai trazer respostas daquilo que nós estamos orando, daquilo que nós estamos crendo, daquilo que nós estamos aguardando no Senhor, amém? Porque eu creio que todos aqui têm buscado algo. Se eu perguntar, todos aqui vão dizer: pastor, eu tenho orado por essa causa, eu tenho orado por isso, eu tenho aguardado essa resposta. Talvez um ano, talvez meses, talvez anos, mas todos aqui aguardam uma resposta do Senhor. E que nós precisamos manter essa fé alicerçada todos os dias, sabendo que Ele vai realizar, irmãos. Ainda que o nosso cenário seja totalmente contrário daquilo que a gente aguarda, mas saiba que o Senhor é fiel para fazer. O Senhor é fiel para realizar. Mas é necessário que a gente a cada dia dê um passo de fé, crendo que Ele pode mudar o cenário que nós estamos vivendo hoje, amém? Eu não sei qual é, se é um cenário de enfermidade, se é um cenário na área familiar, se é profissional, se é financeiro, se é na área, sabe, de alguma coisa que está impedindo você de crescer. É preciso a gente crer, persistir, perseverar e confiar que o Senhor, Ele vai fazer. Aleluia. Então aquela mulher, ela vai ter um encontro com aquele que vai trazer a água para saciar a nossa sede. Irmãos, eu fiquei meditando como esse encontro mudou a vida daquela mulher. Como aquele encontro, ele impactou a vida daquela mulher. E nós todos os dias precisamos ter esse encontro com o Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que é porque a gente já confessou a Cristo. Porque nós já vivemos, andamos na nossa vida cristã. E muitas vezes nós estamos, sabe, deixando um pouco de lado de viver esse encontro a cada dia com o Senhor. Mas é necessário a gente buscar essa fonte diária. Porque é nessa fonte que a gente encontra esperança, que a gente encontra consolo, que a gente encontra paz, que a gente encontra respostas para as nossas necessidades. Precisamos nos encontrar com o Senhor todos os dias, irmãos, e confiar, entregar para Ele toda a nossa vida. Entregar para Ele todos os nossos anseios. Porque o Senhor, Ele é aquele, irmãos, que muda cenários. Ele é aquele que do nada, Ele faz tudo. Ele é aquele que faz o extraordinário. Jesus veio mudar a vida daquela mulher samaritana. Assim como Ele está aqui nessa noite. E Ele pode mudar, irmãos, algo que você não vê solução. O Senhor está aqui e Ele é poderoso para fazer, amém? Ele é suficiente. Então, irmãos, aquela mulher, ela está ali e ela começa a dialogar com o Senhor. É interessante que, né, Jesus, ele quebra ali os rótulos, né? Ele quebra ali, talvez, a questão ali da cultura, né, daquele tempo que, né, os judeus não se davam com o samaritano.
Mas Jesus, ele começa a criar um diálogo com aquela mulher quando ali não era permitido. Mas Jesus, ele encontra ali uma oportunidade de realizar um grande milagre na vida e na história daquela mulher. Irmãos, todos os dias o Senhor, ele quer uma oportunidade. Ele quer que a gente abra o nosso coração. Ele quer que a gente confie nele de tal ponto, irmãos, a tal ponto que a gente diga: Senhor, eu entrego todo o controle nas tuas mãos. Senhor, não, eu não quero mais ficar com nada controlando, porque às vezes nós somos assim. A gente fala: Senhor, está nas tuas mãos. Mas a gente pega de vez em quando, Alan, a gente toma de volta. E a gente quer assumir aquilo. Não, Senhor, eu vou fazer desse jeito. E vai dar certo. Não, mas se eu der um jeitinho aqui. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu já vivi experiências assim. Que eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. Eu entrego, eu confio, eu vou ficar aqui só esperando. Mas não passou muito tempo. E eu vi que eu comecei a tomar de volta aquilo que eu tinha entregado. Eu comecei a tomar de volta e eu comecei a agir conforme eu ia, pensando, indagando. Mas se eu fizer assim, vai dar certo? Não deu nada certo, irmãos. Eu voltei para a fila, lá para o final. O Senhor falou assim: você não aprendeu, você me tomou de volta, então volta para você aprender, porque não é da sua forma. É do meu jeito, é na minha hora. E muitas vezes nós somos muito apressados em querer resolver. Nós somos muito daqueles, Não, Senhor, faz agora, faz desse jeito. Mas o Senhor está dizendo: não é na minha hora, é do meu jeito. Então, irmãos, vamos dar oportunidades todos os dias. Amém? Vamos criar oportunidades para que o Senhor, ele possa de fato, irmãos, agir na nossa vida, agir na nossa casa, agir naquilo que tem preocupado o nosso coração, agir nas nossas necessidades. Amém? Eu não sei qual é a tua necessidade, mas o Senhor sabe, Ele conhece o nome, Ele conhece a situação, Ele sabe a sua necessidade. Confia no Senhor, aleluia. Ela chega naquele poço, irmãos, e ela vê ali a presença daquele homem que começa a criar aquele diálogo com ela. E ele começa a falar com ela: olha, me dá água. Então ela achou um pouco estranho, como é que um homem, ainda mais judeu, ele chega para ela para pedir água. Não era o costume daquele lugar, não era o costume daquela região. Mas o Senhor, irmãos, Ele é mestre, Ele é especialista em trazer situações para nos dar um entendimento necessário. Aqui no 9 vai dizer: então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria a água viva. Então no 11, ela respondeu: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Então ela não entendeu ali o que Jesus fala para ela. Ela fala: como você vai tirar? Como? O poço é fundo. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui
buscá-la. Aquela mulher estava cansada, irmãos. Ela não aguentava mais aquela vida que ela vivia, aquela rotina, aquela exaustão, aquele sentimento que ela carregava. Na verdade, aquele cântaro que ela carregava, era ali, irmãos, tudo que aquela mulher jogava ali. Insatisfação, tristeza, angústia. Então ela falou: Senhor, então eu quero essa água, eu quero beber. Eu não quero ter que voltar aqui todos os dias, nesse horário difícil para mim. Eu quero beber dessa água, para que eu nunca mais venha ter sede. Irmãos, nós precisamos também ansiar todos os dias. Ter uma expectativa todos os dias de que o Senhor é uma fonte que jorra. E essa água, ela sacia, irmãos, dentro de nós. Aquilo que lá fora nós não podemos saciar, não podemos encontrar. Somente em Jesus nós seremos saciados, amém? Somente em Jesus. Somente nele, somente bebendo da água, porque é uma água que nos transforma, que nos liberta, que nos cura. É uma água, irmãos, que ela traz para nós vida, a vida de Jesus que está em nós. E a cada dia, essas fontes estão jorrando, ela está jorrando lá na nossa casa. Basta a gente clamar por ele. Essas fontes estão jorrando no nosso quarto. Ele está jorrando, ele está dizendo: pede, pede porque eu vou te dar. A palavra do Senhor fala: olha, bate e vai se abrir. Pede que eu vou te dar. Porque todo que pede recebe, o que busca, irmãos, vai receber, a porta vai se abrir. Então nós precisamos ter essa fome e essa sede em beber dessa fonte. Porque muitas vezes a gente está bebendo de fontes erradas e a gente está ficando adoecido. A gente está ficando ansioso. A gente está ficando preocupado porque a gente tem buscado na fonte errada. A gente tem buscado em coisas, em pessoas, aquilo que só Deus pode nos dar. Aquilo que só Jesus pode acrescentar nas nossas vidas. Porque há um vazio dentro de nós. Não se engane. Que isso, pastora? É isso mesmo. Há um vazio em cada um de nós. Que só quem pode preencher é Jesus. É o Espírito Santo. Há dentro de nós algo, irmãos, que nada desse mundo será suficiente. Riquezas, um bom carro, uma boa casa. Quantas pessoas estão infelizes lá fora? Pessoas, empresários bem-sucedidos, que estão se suicidando. Famílias acabadas. Tem tudo, aparentemente, mas não tem a fonte de água viva. Mas não tem Jesus, que é aquele que nos sacia verdadeiramente. É aquele que sacia em nós, irmãos, tudo que há em nós. Então nós precisamos nos atentar todos os dias em beber dessa fonte. Em sermos curados nessa fonte, amém? Jesus chega e quantas vezes nós estamos distraídos, tentando encontrar soluções em outros lugares, quando Jesus, ele está dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Então aquela mulher, ela estava com um cântaro, acreditando, irmãos, que ali ela pegava a sua água e dali ela ia para casa e vivia a sua vida. Mas Jesus tinha algo especial para ela. Então quando Jesus fala para ela, Jesus começa a conversar para ela, os olhos daquela mulher começam a se abrir. Ela começa a ser transformada, porque quando Jesus fala conosco, ele gera em nós uma transformação, irmãos. Precisamos ouvir mais a voz de Jesus. Precisamos todos os dias escutar a direção que ele quer para nós.
as instruções dos céus. As instruções que vêm dos céus, que vão alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Quando Jesus começa a falar, sabe, parece que aquela mulher começa a entender tudo. Ela começa ali a ser movida, irmãos. É um impacto na vida daquela mulher. Ei, nós precisamos ser impactados também. Precisamos desse impacto nas nossas vidas. Para que a gente seja a cada dia movidos, irmãos, pelo Espírito Santo. Porque depois que ela ouve tudo que Jesus fala para ela, ele fala da história dela. Ele diz, não, chama lá teu marido. E ela vai dizer, ah, Deus, eu não tenho. Eu já tive 5 e esse que eu tenho também não é meu. E ela começa a ficar admirada, porque Jesus vai falando a vida dela toda. Jesus vai relatando ali, sabe, toda a história dela, porque Jesus, ele conhece a nossa história, amém? Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, mas ele também conhece o nosso futuro. Ele conhece o nosso futuro. Ele tem pensamentos de paz para nós e não de mal. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Ele conhece o teu hoje, mas ele também já sabe do teu amanhã. Você não sabe o seu amanhã, você tem planos, irmãos, mas o Senhor já sabe de cada detalhe do teu amanhã. Confia no Senhor os teus caminhos, entrega para Ele, e o mais Ele fará. Está escrito lá no Salmo 37. Confia no Senhor. Então aquela mulher, ela começa a ouvir de Jesus e ela começa a ser cheia, irmãos, daquela água que começa a transbordar na vida dela. Aleluia! E ela diz assim, para que esse cântaro? Esse aqui já não me serve mais. Esse cântaro já não me serve mais. Isso aqui eu carregava isso aqui, sabe, como algo que eu estava levando, uma bagagem, mas isso aqui já não me serve mais. E aquela mulher, ela diz, não, algo muito, muito grande e poderoso aconteceu na minha vida, e eu não posso ficar calada, e eu não posso ficar aqui só guardando para mim. Aquela mulher vai para a cidade e ela começa a falar do que ela acabou de experimentar. Aquela mulher, ela começa a se tornar uma evangelista. Ela vai dizendo, olha, tem um homem que eu encontrei lá no poço, e ele falou toda a minha vida, e ele me deu, sabe, de beber de uma água que eu estou saciada, e eu não preciso mais desse cântaro, eu não preciso mais carregar as minhas dores, as minhas indagações, a triste história que eu vivi, porque hoje eu sou transformada. Vai ver quem é esse homem, porque ele também vai mudar a tua história. Irmãos, aquela mulher foi impactada, assim como eu e você também temos sido, porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos os profetas hoje falando. Então aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós temos essa palavra, então nós temos que anunciar, porque primeiro em nós, mas depois através de nós, através de você, através da sua vida, amém? Aquela mulher, ela começou a falar tudo que Jesus tinha feito na sua vida. A gente precisa também falar do que Cristo tem feito nas nossas vidas, irmãos, porque tem muitas pessoas lá fora necessitando de ouvir que Deus, Ele tem curado, transformado, salvado, libertado. Jesus marcou a história daquela mulher. Jesus quer marcar a história de pessoas que estão lá fora. Jesus quer marcar a história de famílias que estão lá fora sem esperança. Jesus quer marcar também a história das nossas famílias. Talvez nem todos aqui, a família toda convertida. Irmãos, e a gente tem que lutar pela nossa família. A gente tem que levar a nossa família para Cristo, porque essa é uma missão nossa. Essa não é a missão do pastor, do evangelista, é uma missão minha
e sua, amém? O primeiro terreno de evangelismo é dentro da nossa casa, é dentro com a nossa família. E a gente precisa todos os dias pedir: Senhor, me ajuda a ser uma testemunha tua. Senhor, me ajuda, Senhor. Oh Deus querido, a levar as tuas boas novas para minha família e para aqueles que estão lá fora. Então aquela mulher, ela largou tudo, ela largou o cântaro. Talvez você tenha carregado o seu cântaro. Talvez você está carregando uma bagagem que Deus já pediu para você deixar, que Deus já pediu para você entregar para Ele. E talvez você esteja vivendo, sabe, ainda carregando necessidades dentro desse cântaro. Talvez uma tristeza, uma decepção. Talvez, querido, algo que você tem buscado e você não tem visto. E isso tem frustrado o teu coração. Mas saiba que o Senhor, Ele se importa com você. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer impactar a sua vida. Ele quer que você largue esse cântaro. Largue tudo, irmãos. E somente Jesus seja o único para você. Seja a sua fonte, a sua cura. Porque Ele é suficiente para nós, amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor abençoe você que está em casa, nos assistindo, que o Senhor possa te conceder nessa noite algo da parte dEle, que somente Ele pode fazer na sua vida.